Começando mais um Canto do Galo, que saudade que eu tava desse cantinho. Normalmente a gente se vê lá na Arena do Espeto, a gente se vê em outros locais, até em estádio, até no Maracanã a gente já se encontrou, mas aqui no Canto do Galo eu tava com saudade demais. E hoje o time quase que titular, quase que completo aqui, tá nosso Gabriel atrás das lentes, tá o Tomás aqui, Pedro, e aqui o dono da voz mais emocionante, o narrador mais pé quente do futebol mineiro, Eduardo Madeira. Eduardo, prazer ter você aqui, cara. Muito obrigado, meu querido Fael. Prazer é todo seu. Qual é a sua graça? Pedro Souza, cara. Olha, ele sabe o que é graça, hein? É menino novo, ele já sabe o que é graça. Qual é a sua graça? Eu não tenho graça nenhuma, sou nervoso, não tô em graça não. Tô bolado com esse time do Atlético aí, ó. Fala seu nome, para de palhaçada. Tomás. Tomás, prazer, Eduardo Madeira. Vem sempre aqui? Direto eu tô aí. Muito obrigado, nação. Camisa 12. Você já é meio parceiro do Camisa 12, assim, né? Já tá toda semana lá com os gols, com as edições que o Rafael faz pra gente lá na narração. Já tem um tempo já de parceria com o blog. Inclusive o blog tá no site que a gente vai falar daqui a pouco, né? O Camisa 12, ele começou a me dar muitos presentes sem eu esperar. Porque eu queria lançar um site pra mim e falei, puxa vida, 98 não coloca vídeos nos gols que a gente narra. E eu não sei fazer isso, isso dá um trabalho, isso é chato pra caramba. Aí eu descobri um site que é o camisa12.net, que tinha uma seção espetacular, tem uma seção espetacular, que é Liga o Radinho. Nela tem narração do Caixa, do Piquitito, da Web Rádio Galo, da Rádio Inconfidência, do grande dono do gol, do Emerson Rodrigues, Caminho do Gol, do Emerson Rodrigues, tem da 98, falei, gente, já tem alguém que pega a narração, coloca imagem, puxa vida, de quem é site? Descobri, é o Camisa 12. E aí fiquei feliz. A bola pro Rafael aqui, do Atlético Mineiro Vídeos, que faz muito bem esse trabalho também. Grande Rafael, que é o menino que não dorme. E que o menino que fez um vídeo do Atlético e Cruzeiro jogando FIFA 2015. Que aquilo é coisa de outro planeta. Que tem uma Independência, que tem um Mineirão, tem a camisa oficial. Ele criou coisas que não existem no jogo, ele criou simplesmente. Muito bacana. Fera, um abraço pro Rafa. Agora pra gente começar a falar, cara, do começo da sua carreira, eu vou passar essa bola pra pergunta pra ele. Porque eu não conhecia o começo da sua carreira, como que você entrou no 98, e o Tomás que me contou. Então eu vou deixar essa primeira pra você, Tomás. Eu sou um cara que sou muito fã da 98, trabalho dirigindo o dia inteiro, então eu escuto bastante, sou muito fã de Eduardo Madeira, além de fã, é meu amigo. Motorista da Uber, não? Não, Uber ainda não, qualquer dia eu tô chegando lá, viu? Já toma porrada. Valendo dinheiro tá bom, pagando as contas tá bom. Mas a questão é que eu sempre acompanho, e eu até comentei com o Fael, que o bacana foi que você veio literalmente da arquibancada, cair dentro da imprensa, cair no meio dessa loucura nossa aí, né? Você era o espectador do programa e mandou brincando, desafiando a galera, e eles te ligaram e você tá lá até hoje. Eu queria que você contasse um pouco pro pessoal que não sabe, a rapaziada também que não conhece, que eu acho isso legal demais, né, cara? Eu também comecei na arquibancada, fotografando a arquibancada, hoje eu tô no campo, então é uma sensação muito gostosa. Queria que você explicasse um pouco pra galera aí. Eu vou falar com a minha voz, calma gente, eu tenho voz também, eu estou incorporado pela homenagem ao Willy Gonza, mas agora eu vou falar com a voz do Eduardo Madeira. É o que eu ia falar, assim, é que é tipo, não ia falar o Chico Xavier, não, tipo Chico Anísio, você incorpora o personagem, depois você manda ele embora também, assim, aí desceu, você voltou, Eduardo Madeira. Mas a minha história no rádio é muito engraçada pelo seguinte, eu sempre trabalhei, eu formei a minha carreira profissional, principalmente em contact center, na parte que a turma mais odeia, que é televendas. Eu fui tudo que um cara pode ser em televendas, fui o operador que vendia, depois o instrutor, depois o supervisor, depois o analista de treinamento, supervisor, projetos, coordenador, gerente geral. Mas antes disso, engraçado que a minha carreira de call center, de televendas, ela culminou também com a minha carreira no rádio, que foi o seguinte, eu sempre fui aquele cara na escola que imitava o professor, desenhava o professor, meu pai era desenhista publicitário, então eu tenho um pouquinho o dom do desenho também, então eu sempre imitava as pessoas, sem treinar muito, desenhava, mas eu nunca achei que isso pudesse pôr comida na minha mesa, né? Aí teve um dia que eu estava almoçando, eu era supervisor, eu fui um dos primeiros supervisores de Velox televendas do Brasil, em 2003. Eu estava almoçando, preparando para ir trabalhar, e sintonizei na Rádio 98 e comecei a escutar o 98 Futebol Clube, que tinha acabado de ser lançado. Tinham 2 semanas, pelo que eu tinha ficado sabendo. A primeira versão do 98 Futebol Clube.
E aí eu vi os caras fazendo aqui, falei, pô, que legal, bacana. E de repente veio um cara lá que imitou o Willy Gonzer. Mas esse cara que imitou o Willy Gonzer, ele era muito ruim na imitação do Willy Gonzer. Porque os caras imitavam dezenas de personagens, como é hoje também. Aí o cara imitou o Willy Gonzer, mas imitou muito mal. Aí, e as pessoas sempre falavam, você devia mexer com isso e tal, mas eu não botava fé. Eu fui e mandei um e-mail para o programa, e falei, gente, parabéns, o programa é espetacular e tal, inovador, por aí vai. Mas esse cara que imita o Willy Gonzer é muito ruim. Eu imito ele muito melhor. Caso um dia vocês queiram pagar para ver, tá aqui o meu telefone. E boa, deixa o telefone fixo. Passaram-se uns 2 dias, os caras ligaram pra minha casa na hora do almoço. Foi no ar, ao vivo? Não, foi depois que o programa acabou. Eu tava preparando pra sair, tocou o telefone fixo em casa, o celular usava-se pouco. Isso foi em 2003, né, cara? Aí eu tava preparando pra ir embora, e ligaram lá em casa e falaram assim, alô, que é o advogado do Willy Gonzer. A voz do padre, aqui é o advogado do Willy Gonzer. É você que está... Aí os caras me ligaram, eu falei, imita aí. Eu fui, imitei. Que isso, imita de novo. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, eu fui ao programa 98 Futebol Clube pela primeira vez. E o curioso é que eu sou um cara que dei muita sorte, como você falou. Eu brinco que sou o mais pé quente da história recente, né? Eu comecei a narrar o jogo e o Atlético foi campeão de tudo pelo Atlético. Mas o primeiro jogo, entre os meninos me ligarem e eu ia ao programa, foi um clássico Atlético e Cruzeiro que o Galo perdeu. E eu narrei um gol do Cruzeiro no 98 Futebol Clube de 2003 com o Willy Gonzer. Então, e aí foi o torcedor da arquibancada que os caras chamaram lá. Aí eu comecei a brincar, né? Como eu fui um cara que ministrei muito treinamento na minha vida, comecei a trabalhar e dar treinamento muito cedo, eu tinha uma certa desenvoltura. Então, imitava o Willy, tinha rapidez de raciocínio que o rádio naquela época já pedia, eu brinquei. Aí, volta aí, aí estamos aí, 12 anos de rádio. Curiosidade, tá? Pra galera do Camisa 12. O dia que eu fui na rádio pela primeira vez foi no dia 13 de outubro de 2003, que é exatamente o dia do aniversário do Willy Fritz Gonzer. Eu faço aniversário de rádio, de carreira no rádio, exatamente no mesmo dia, por coincidência, do aniversário de vida de Willy Fritz Gonzer. É muito bacana, e só lembrando que o Willy parou de narrar pela Itatiaia em 2009, então o Willy era o narrador principal do Atlético na época, então ele ainda estava assim, porque às vezes uma turma nova que começou a acompanhar agora não sabe a importância de um Willy Gonzer no rádio, né? O Willy é uma referência no Brasil inteiro. A quantidade de Copas do Mundo que ele narrou, para radialistas do Brasil inteiro, ele é uma referência realmente, né? O Willy, uma das maiores rádios do Brasil é a Rádio Gaúcha do Sul. Então, o Willy foi narrador da Rádio Gaúcha, o Willy foi narrador da Rádio Tupi no Rio de Janeiro, ele foi narrador da Transamérica, ele foi chefe de esporte. Então o Brasil inteiro conhece o Willy Gonzer. E o Faustão, tem muita gente que não sabe, foi repórter de campo do Willy Gonzer. O Willy Gonzer, e pegou uma fase histórica do Atlético, do ponto de vista de conquista, muito pobre. E o Willy, assim como o nosso mito do Galo doido, do Scheckter, teve que segurar tá devendo a visita, hein? Muito tempo. Então o Willy já era uma referência. E o curioso hoje, Rafael, é que tem gente que vai procurar saber do Willy Gonzer porque escuta a gente na 98. Isso é uma coisa muito doida, né? O cara é um mito. E a partir do que eles me escutam a 98, vão procurar saber quem que é o Willy Gonzer. Que loucura a galera mais nova, né? E como é que é essa relação do Willy Gonzer com vocês da 98? Ele já foi lá? Hoje, vou voltar a imitá-lo, né? Que a graça é essa, né? Hoje, de alguns anos pra cá, é legal. Mas no começo o Willy, ele começou a ficar meio com medo. Imagine. Você que tem celular, tudo, Facebook, YouTube, Twitter, eu gravasse alguma sacanagem como o Willy Gonzer. Então no começo ele se preocupava. Teve um programa de televisão que nós fomos muito tempo atrás, que ele fazia o meio de campo, né? Aí nós fomos lá, o Orlando Augusto preparou uma surpresa pra ele. Aí nós fomos lá. Aí eu estive lá de surpresa, né? E a gente brincando, eu narrando pra ele. Aí terminou o programa, ele... Eduardo,
Pega leve, hein, garoto? Mas nos últimos anos, ele percebendo que eu sempre tive muita responsabilidade para homenageá-lo, deixando claro que eu, até o meu bordão, eu sou Eduardo Madeira, olha como eu homenageei o Willy Gonzer. Eu não me passo pelo Willy Gonzer. O Willy Cover da 98 até criou uma personalidade diferente do Willy, então deixou de ser apenas uma mera imitação. Ele percebeu que eu não faria nenhuma bobagem, que era de verdade uma homenagem. E em 2013, a Web Rádio Galo, a grande Web Rádio Galo, me deu presente de, no dia que fez um programa especial com o Willy Fritz Gonzer, me convidar para representar a massa ao lado do Willy, e foi espetacular. Ele foi muito bacana, já falou de mim na Itatiaia em entrevista com o João Vitor Xavier. É espetacular. Só pra gente continuar um pouco assim, antes de você trabalhar com isso, na pelada você era o cara ruim de bola que ficava narrando a pelada na quadra, na escola e tudo mais, ou batia uma bolinha e a narração na escola não tinha testes ainda? Ô Fael, quando o cara é ruim de bola, ele não joga bola com gente boa de bola. Então, como ruim, eu sempre joguei bola com gente mais ou menos. Então, às vezes acontecia de eu narrar eu fazendo o gol na hora da pelada. Eu, às vezes narrava o meu gol, narrava gol dos meus companheiros ou do adversário, então tudo é festa. Mas aquele negócio, né? Dependendo do jogo, dependendo do lugar que você tá, a galera vai preferir que você fica fora narrando, e às vezes eu prefiro. É por isso que tem um jogo todo fim de ano, que é 98 com o Skank. Eu nunca joguei, porque melhor, meu desempenho narrando é muito melhor. Eu sou ruim de bola. E o peso cada dia mais vai crescendo, as arrobas. Então, é melhor narrar. Sou ruim de bola. Eduardo, é o seguinte, cara, eu sempre costumo conversar isso na resenha, a gente lá na imprensa, perguntar quem tava, quem viveu, como é que foi aquele dia, aquele 24 de julho, né, aquele jogo sensacional, Atlético Olímpia no Mineirão. Eu fico pensando, o que eu quero saber de você é, como é que foi aquele dia seu, cara? Você trabalhando, você sabendo que ali era o dia mais importante da história do seu time, você que estava vindo da arquibancada, que conseguiu ali estar trabalhando e ia ter que ter toda a concentração do mundo naquele dia, porque você não podia errar. Era o dia mais importante da história do Atlético. Como é que foi? Como é que foi o seu dia, sua expectativa e o seu alívio depois disso tudo? Ô Tomás, primeiro alívio foi chegar, né? Porque eu fui convidado para ir num programa do Cajuru e estava comigo ao meu lado o atleticano Rômulo Mendonça, narrador da ESPN, de beisebol. É aquele cara que narrou aquela famosa passagem, né? Cena também de que o cara pega uma bola e o cara com a camisa do Galo e vai à loucura. Exatamente. Né? E o Rômulo é atleticano fanático. E ele mora em São Paulo, ele é de Divinópolis, mas mora em São Paulo, e foi comigo de carona. Nós demoramos ali da Rádio Agabalha de 5h30 até 9h30 para chegar ao estádio. Nós demoramos 4 horas para chegar. E quando eu cheguei, o nosso pré-jogo já estava rolando, pré-jogo especial de final de Libertadores. Primeiro ali foi chegar e o medo, né, de não chegar. Se ele tivesse feito igual o Lasmar contou pra gente aqui que ele pegou a moto e foi embora. Eu vi, foi espetacular. A questão das motos, né? Isso, né, quer ficar no ar-condicionado do carro e tal. Foi espetacular. Mas aconteceu o seguinte, no dia, a nossa equipe que transmite com humor e tal, acabou o humor da transmissão, não teve humor, e o Gilbert fala pra caramba, nosso grande âncora Gilbert Campos, na minha opinião, o melhor de Minas, ele fala demais, nos dois aspectos. Eu passava pra ele a bola, até pra aliviar a voz às vezes, né? Ei, Gilbert! Ele falava 5 segundos e devolvia. Aí falava assim, ei, padrinho! Padre. Ô, Billy, quanto tempo de jogo? Então ninguém conseguia. A transmissão, eu tive uma responsabilidade desgramada naquele dia, ô Tomás, porque a equipe estava tensa demais e eu tive que narrar demais o jogo. E eu, torcedor do Atlético, né? E as coisas que você pensa e não pode falar. Por exemplo, pênaltis no mesmo gol de 77. Eu pensei, não vou falar isso de jeito nenhum. Muita gente pensou assim, muita gente. Pensou, mas o pênalti o Jô que perdeu contra o News Old Boy. Não vou falar isso nunca. Eu quase desmaiei na hora do gol do Jô, porque a narração do Vili força muito a garganta,
e o jogo é emocionante, e eu falei demais e a turma falava nada. Então eu tive que segurar demais a transmissão, pensando pro torcedor que estava ouvindo, mas também como produto e para quem estava querendo saber o que estava acontecendo, né? Às vezes tinha gente que não estava vendo o jogo na TV. E eu tive que segurar muito, mas muito. Tanto que eu não consegui extravasar aquele dia. Terminou, o Atlético foi campeão, eu comemorei no ar e tal, gritei, mas eu não consegui chorar. Eu não consegui ter dia de torcedor, tamanha tensão do jogo e do produto que a gente precisava levar ao ar e da informação que a gente precisava levar. Então foi muito tenso. Eu fui chorar, eu brincava antes que eu não quero narrar o Atlético campeão da Libertadores, eu quero chorar o Atlético campeão da Libertadores, mas eu não consegui chorar no dia. Mas depois também já escutei 300 vezes e já caiu de lágrimas, Jesus, Nossa Senhora. Foi muito tenso, mas é muito gratificante ser um dos poucos caras que tiveram o privilégio de narrar o Atlético no título mais importante. Eu me lembro quantas vezes eu já escutei o Vilibaldo Alves naquele negócio lá, 40 minutos, lágrimas escorrem em minha face, a emoção toma conta de mim. E eu acho que se o Atlético for campeão esse ano, que eu finalmente vou ter o privilégio de conseguir desabafar no ar. Se o Atlético for campeão brasileiro esse ano, eu acredito muito que vai. Eu acho que esse ano não vai dar para segurar. Na Copa do Brasil, mesma coisa, tive que segurar. Mas a Copa do Brasil, a final foi mais tranquila, porque o Atlético passeou em cima do Cruzeiro. E aquele dia, ainda, pulando de Libertadores para a Copa do Brasil, todo mundo, inclusive a imprensa, estava numa tensão desgramada, que achava que o Cruzeiro ia para cima do Atlético, e o Cruzeiro não conseguiu, não teve pé, não conseguiu, e o Atlético passeou naquele jogo. Então, diminuiu até a emoção, graças a Deus, para aquele dia, né? Precisávamos de ganhar de qualquer maneira. Mas se o Galo for campeão brasileiro, eu acho que a lágrima vai descer com o microfone no ar. Eu queria falar uma coisa bacana que eu acho que ele conseguiu separar a parte do torcedor dele com a parte do profissionalismo. Eu acho que isso é o que mais pesa assim hoje, né, velho? Na questão de eu particularmente, que sou apaixonado com rádio, eu acho que se um dia eu cair lá dentro vai ser a pior parte pra mim, vai ser isso aí. Ou então você faz igual o Iguinho, né? Que o Iguinho solta um puta que pariu, que golaço! No ar. Ele não tá nem aí. Mas eu acho que esse é um dos nossos charmes, sinceramente. Por exemplo, o Atlético ganhou do Flamengo agora, fazendo um paralelo. Aí o Dátulo fez o gol. Nós temos um padrinho imitando o Dátulo lá. É sensacional. Ele chocou muito, Vili, no meio do gol. Então isso tempera a nossa transmissão. Acho que essa é a cereja do bolo. Até o palavrão, às vezes. Você já deu o gancho pra uma pergunta que eu pensei, cara. A Itatiaia, você falou da Rádio Gaúcha. A Itatiaia também é parecida com a Rádio Gaúcha, que ela, historicamente, ela dominou transmissões de futebol com 90% a 95% de audiência. Para comprar uma briga com a Itatiaia teria que ser algo diferente, né? Porque já tinha transmissões parecidas na CBN. Então, você acha que o humor foi diferencial para o 98 ser algo que trouxe um público tipo, deixa eu escutar 98 hoje. Vou fazer uma comparação. O Caixa, o grande Mário Henrique, ídolo da torcida do Atlético, nosso ídolo, a maioria dos atleticanos, ele só teve muito sucesso porque ele, depois que o Vili Gonzer saiu, e a torcida do Atlético, um pedaço dela é gigantemente apaixonada pelo Vili, porque o Caixa foi por uma outra levada. O Caixa foi pela levada Osmar Santos, Pimba na Gorduchinha, que foi o cara que revolucionou na narração esportiva. Estado inteiro aí. E o Caixa foi muito feliz e deu sorte também, porque em 2009, quando o Vili aposentou, veio o Tardelli e o Atlético, com um time horrível, liderou o brasileiro por muitas rodadas. Então, a grande vantagem do Caixa é que ele foi para uma outra levada, uma levada mais bem-humorada. É a mesma coisa a gente. A Itatiaia é um case mundial de sucesso no rádio. Quem gosta de rádio estudou isso. A Itatiaia é um case mundial. A 98, ela só pode continuar tirando, e vai, na minha opinião, vai continuar tirando um pedaço da audiência da Itatiaia, porque ela tem uma proposta diferente, de ter informação com humor. De vez em quando, nós brincamos mais do que devíamos. De vez em quando, nós estamos mais sérios do que devíamos. Então a gente sempre tem que tentar achar um equilíbrio da informação com humor. Essa combinação. Só por isso, Fael, porque narrando sério, ninguém aqui vai conseguir competir. A minha opinião é essa. E a minha pergunta que eu queria te fazer é... Qual que é o norte? Para onde vocês querem chegar? Qual que é a ideia? Porque agora vocês vieram com essa plataforma Live, a 98, muito bacana, mudou. Aonde que a transmissão entra nisso? Qual rumo vocês querem seguir? Quer continuar nessa mesma pegada que tá dando? Ou até mesmo para bater de frente ou tentar tirar mais alguma coisinha das outras rádios?
vir com algo diferente? Vocês têm já alguma coisa em mente? Pensa, não é? Que pode falar pra gente? A live, pra galera que não sabe, ainda a 98 ela tá com uma proposta de fazer web, rádio, TV, que é uma coisa que seja ao mesmo tempo televisão, internet e rádio. A única coisa que a gente tem certeza é, a gente não pode desvirtuar o caminho que nós traçamos até agora. Nosso caminho do humor com a informação não pode ser desvirtuado. A gente não pode esquecer de narrar o jogo pensando no rádio por causa da imagem. Senão, a gente perde nos dois. Não somos feras em TV. Então, a transmissão ainda é uma incógnita. A live foi lançada, hoje tem pouquíssimos dias que a gente lançou a live na 98. Eu não sei exatamente qual caminho nós vamos perseguir. Mas uma coisa eu tenho certeza. Nós vamos continuar privilegiando o rádio com informação e humor. Não adianta a gente querer fazer mais sério, senão a gente perde o nosso diferencial competitivo. E não adianta a gente querer fazer pra TV uma coisa que é pra rádio. Talvez alguma melhoria, mas eu acho que é tão novo pra gente que não vai me assustar se a gente tenha surpresas positivas ali. Mas não sei te dizer ainda. Bacana. Eu acho que quem souber trabalhar bem a internet tem tudo para ir ganhando um mercado novo. Porque a gente está numa fase de transição da comunicação, do jornalismo, porque essa internet que a gente ainda não sabe muito como que funciona e como que vai funcionar para frente. Eu acho que o jornalista hoje que aprendeu a usar isso numa narração vai dar um passo para frente para o futuro agora. É isso que o nosso amigo tá fazendo. Nós vamos falar agora do site dele, do ladentromadeira.com.br. Qual é o nome mesmo? ladentromadeira.com.br. Verdade, obrigado. Conta um pouquinho desse projeto pra gente, Eduardo. Como é que foi essa decisão sua de querer investir nesse projeto, de cair de cabeça e ter ficado nesse site que ficou um portal bem bacana. Você quer perguntar alguma coisa também? Não, complementar? Tem foto de um fotógrafo muito bacana também. Eu vou falar sobre isso. Fotógrafo bacana lá. Exatamente, lá dentro, né? Ô Tomás, eu sempre trabalhei na parte de gestão, mais focado em vendas e televendas, ou não ligado a televendas, mas também com a área comercial. Mas eu comecei desde 2003 no rádio, e eu comecei a bater uma inquietude na minha cabeça, que é o seguinte: Deus me deu um privilégio de narrar o time que eu amo com humor. Bicho, quantos caras no mundo podem falar, eu sou atleticano, só narro o jogo do Atlético, conheço o Fael Lima, conheço o fotógrafo do Atlético, que é o Tomás Santos. Cara, eu acordo, meu uniforme de trabalho todo dia. Eu escolho meu uniforme de trabalho. João Leite me segue no Twitter e fala assim, sou fã do seu trabalho, não sei quem, pô, fulano de tal, cara, sou fã do seu trabalho. E esses caras são meus fãs. Pera aí, é o contrário, irmão. Eu que sou torcedor, esses caras gostam do meu trabalho. Pelo amor dos caras do J Quest, escutam, adoram. Quantas pessoas, velho, sou seu fã. Não, é o contrário, irmão, desculpa, eu que sou seu fã. O Vitor foi super simpático. O Vitor é o maior goleiro da história do Atlético. Tirou foto, me zoou, papapá. Então é o seguinte, eu comecei a pensar o seguinte: o rádio sempre foi o meu plano B. Mas eu fico com medo de Deus estar me dando a dádiva e eu estar desperdiçando ela. Eu fiquei com medo de jogar fora essa dádiva. Então, eu lancei o site pra... Pô, se o cara quiser... Deixa eu contar a história do 98 Futebol Clube. A galera acha que o 98 Futebol Clube nasceu em 2010. Eu vou contar a história inteira do 98 Futebol Clube. Eu vou contar o dia que eu narrei o gol sem ver o gol. Teve um gol que eu narrei do Atlético em 2011. Gol do Toró, que eu não vi o gol. Eu quero contar isso no ar. É do Toró, Atlético Paranaense, não? Foi Atlético e Atlético Paranaense. Acho que ele já tinha estreado. Galo ganhou 3-0. Primeira rodada do Brasileiro 2000. Eu não vi o gol. Tem que contar isso. Eu tenho que contar isso. Eu tenho que narrar o dia que o Cruzeiro tava jogando com o Paulista. E eu narrei os gols do Paulista. E o Paulista eliminou o Cruzeiro. E o cara falou assim: não, aqueles que foram duas faltas do mesmo lugar. Aí o cara falou assim: um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Eu fui narrei o gol. Aí o repórter cruzeirense apelou comigo e foi embora. Foi embora pra casa. Eu tenho que contar isso no ar, gente. É muito legal. Então, eu tenho que contar essas histórias, e eu posso... a galera não sabe que eu posso narrar uma pelada do grupo de amigos, acha que eu vou cobrar um absurdo de dinheiro, que eu posso narrar um jogo pra empresa, que eu posso gravar um toque de celular, que eu posso narrar um gol do cara jogando FIFA, você que é fanático também por FIFA. Eu tenho muita coisa pra... Eu tenho muitas coisas pra falar e preciso colocar isso no espaço. Gera inquietude. E estou muito satisfeito com o site. Inclusive, você é um dos caras que me ajudou a escolher, com uma ideia, com 2 segundos de palavra, a empresa que fez
o site pra mim, que é o Quartel Design. Ficou muito legal lá dentro, madeira.com.br. Tem blog meu, tem narração pra amigo, pra empresa, tem Galo campeão da Libertadores. Gleison Laje tá lá também. Tem Gleison Laje fazendo blog toda terça-feira também. É cruzeirense, mas é um cara que entende de futebol, eu acho, como ninguém. Um cara tem uma visão sensacional, né? Foda, ele é foda. Pra fazer também, por exemplo, eu sou atleticano, mas não sou anticruzeirense, né? Cada um tem a sua maneira de torcer. Eu sou um cara que não tem problema com a torcida adversária, passo, isso pra mim é um presente danado, um tanto de Cruzeiro. Pô, velho, legal pra caramba você narrando o jogo do Galo, eu queria que você narrasse o jogo do Cruzeiro. Isso pra mim é legal, né, pô? Eu posso passar em qualquer lugar sem tomar porrada, isso é legal também. Então você é um dos caras que é um dos fotógrafos do site lá dentro. E Gabriel Castro, né? Grande Gabriel Tim, nosso amigo aqui também. Do que é o fotógrafo da massa, da foto mais legal de todas. O evento perdeu. É verdade. Com o Fernando. Ele é pra estar aqui, não sei por que não tá ainda. Mas não tem essa, mas tem outras 20 dele aqui. Tem foto do Gabriel pra todo lado aqui. Agora você falou do caso do Toró, do gol que você não narrou. Conta pra gente, pô. Fiquei curioso agora. Véio. Cara, eu... como que ele fala como cair de paraquedas. O que aconteceu? Eu não tinha documento de imprensa ainda, porque isso sempre foi um plano B. E para 98 também. Lá no site tem a história de que porque a 98 transmite jogo por minha causa, porque a 98 não acreditava, não. Foi um dia que foi ter um 98 com o Skank, e eu tava no call center na hora do almoço, eu mandei mensagem, eu narro o jogo. Porque a gente falava com a 98 não enxergava. E hoje nós somos o segundo lugar de Ibope e temos gente pra caramba. Mas falando do gol do Toró, é o seguinte: a gente narrava do estúdio 98, os sinais da Sky caíram. E eu narrava vendo a televisão. E eu coloquei rapidinho no celular, na internet, coloquei no Itatiaia, coloquei no fone de um lado. Porque eu escutava o caixa falando, eu descrevia também pro ouvinte, até voltar a transmissão. Em 2011. O famoso geladão, acho que o termo certo é esse. Teve uma vez com um jogo do Vasco na Libertadores, o narrador carioca tava fazendo isso, escutando outra rádio e transmitindo. Pênalti pro Vasco, ele escuta o gol e ele solta o gol, e o cara fala, o carro mais vendido do ano. E o Vasco perdeu o pênalti, gente. E o Vasco perdeu o pênalti, o juiz mandou voltar. Eu lembro dessa história no placar e achava sensacional. E essas histórias, né, Fael, são as histórias legais. O gol que eu narrei que ninguém sabe. Qual que é a história, né? O dia que o padre e o Milton foram no hospital visitar minha mãe, que tava mal, minha mãe deu uma acendida. Essas histórias de bastidor Dona são Joana. Legais. Dona Joana, minha mãe, Dona Joana. Eu li que era sua mãe chamava Joana, porque minha mãe chama Joana, ficou na... Legal. Ficou na Então, cabeça. essas histórias, assim, que a galera... É legal contar essas histórias do gol contra do Paulista e Cruzeiro, e Patinga, que eu narrei o Patinga, que é meu segundo do Cruzeiro. Então, assim, são essas coisas, tem tudo lá no site, muita história de bastidor. Tem muita história de bastidor. E esse período do Galo, velho? O que você tá achando desse período? Porque você chegou em 2011, né? Você narrou a final do Mineiro de 2011, mas a transmissão começou a ficar contínua em 2012. O que aconteceu? O bom de falar é contar bastidores. Vamos contar bastidores. O povo adora bastidores. Bastidores! Olha só, com a chegada da Independência, ou a gente transmitia todo o jogo, ou não ia ter cabine para 98. Chegou o novo Independência, a gente já narrava os jogos desde 2011, mas a gente narrava alguns jogos. Começou o Independência novo, graças a Deus, o Cemitério do Horto. Se não narrasse todo o jogo, a gente não ia ter cabine. Se a gente não tivesse cabine, para narrar uma cabine fixa, a gente não ia ser um produto de verdade. Então é isso, cara. Começou em 2012 a Independência, gente, nós temos que narrar todo o jogo, senão nós não vamos ter nem cabine para transmitir. Cada dia eles vão jogar a gente para um lugar. É por isso que a gente narra todo o jogo. Foi uma evolução, né? A 98 pilotou o produto, viu a audiência, viu rede social. Opa! Que legal! Mas a gente já faz isso há muito tempo. Desde a Rádio Favela, em 2004. Está no site também. Nós começamos a narrar jogo em 2004 na Rádio Favela. Madeira, de 2012 pra cá, então, o Galo ganhou o Horto, começou a ser temido. Eu falo que o Galo é o único time do mundo que é temido em 2 estádios. É verdade. E o Galo começou a montar equipes fortes. E terminou 2012, a gente, será que nós vamos conseguir manter para 2013? Terminou 2013, a gente falou, será que a gente vai conseguir manter para 2014? Para 2015 do mesmo jeito, e parece que o Galo vem com um time muito bom para 2016 também. A gente tem expectativa de mais um Libertadores. Como que você analisa esse período todo do Atlético aí? Primeiro que nós demos muita sorte, né? Todo mundo tá aqui, deu muita sorte de ver isso.
Eu, como falei, dei uma sorte desgramada de narrar e a nossa transmissão crescer. E muito do crescimento do 98 Futebol Clube se deve ao crescimento do Atlético. Claro que tem a importância do Cruzeiro também, mas o Atlético, ele puxa. O Atlético você põe um produto do Atlético na loja, é diferente. O apelo popular do Atlético. É por isso que você comentava, e eu vou continuar falando que nós somos o time do povo. O apelo popular do Galo é forte demais. Isso é algo automático, né? Algo forçado. Isso é default, né? A gente, né? Nós sempre fomos favelados, se abraçava aquele canal do gol que não tinha dente nenhum, que se você passasse na rua você teria medo de ser assaltado por ele, né? Não, isso é histórico. A gente sempre adotou isso, chamava a gente de cachorrada, a gente batia no peito, somos cachorrada, vocês são favelados, time de preto favelado, e quando joga o Mineirão fica lotado. Isso que irrita, porque a gente adota. Sim. Mas é o seguinte, nós demos muita sorte, os louros começaram a acontecer, porque o Calil fez um trabalho bacana e fechou a boca, né? O Calil antes, ele falava muita bobagem e atrapalhava o time. O Calil pilhava o time. Antes de 2012, o Calil pilhava o time. 2012 para cá teve alguns fatores fundamentais. Um deles, e na minha opinião, o cara que mudou o rumo do Atlético, chama-se Ronaldinho Galucho. Ronaldinho, esse cara, o bruxo, Ronaldinho Galucho, ele foi o fato novo. O fato novo. Ele mudou a história do Atlético porque nós sempre tivemos o que o Nelson Rodrigues dizia ser um complexo de vira-lata. Nós sempre achávamos que o Galo ia perder, por mais que tivéssemos otimistas. E o Ronaldinho tirou isso. Ele mudou o foco. Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues. Ele tinha o sobrenatural de Almeida. O nosso é o sobrenatural de Leandro Almeida. Horrível, zagueiro horrível. Nossa, só o Marcelo vai gostar dele. Mas é o seguinte, a autoestima do Atlético mudou com aquilo ali. Tanto que nós entramos na Libertadores em 2003 com um astral e com uma pinta de, sabe, nariz em pé, de opa, pera aí que aqui ganhar daí vai ser difícil. O Atlético sobrou na Libertadores 2013. Ronaldinho, Calil, não precisa nem dizer, mito. Calil, Ronaldinho, Vitor, que tem a frieza que contrasta com o coração do atleticano. O atleticano é muito emocional e o Vitor é muito frio. Totalmente. Precisava ter um goleiro frio, não igual o goleiro Eduardo maluco, brigava com os outros. Não, o Atlético precisava ter um goleiro frio e Levir Coupe. Eu sou muito defensor do Levir Coupe pelo seguinte, porque depois da Libertadores, os caras entraram numa máscara e numa perna e numa soberba irritante. E a gente estava gozando aquele momento da Libertadores, mas se não fosse o Levir para chegar e, cara, você ganhar uma Copa do Brasil um ano depois de ganhar a Libertadores com o Ronaldinho fora, meu amigo, Levir Coupe é muito craque. Mas o Ronaldinho também tem muita participação na Copa do Brasil sem ter pisado dentro de campo. O Atlético aprendeu a... Tomamos o gol? Nós somos melhores que eles. Sim. Vamos colocar a bola no chão, vamos tocar aqui, vamos... Uma coisa é consequência da outra, concordo plenamente. O Ronaldinho, o legado dele é eterno, porque acabou o nosso complexo de vira-lata, na minha opinião. Ele resolveu esse problema histórico do Atlético, né? De chegar, mas não levar. Levir também foi outro personagem de vamos fazer um time operário, um time que corre, intensidade maluca, e nisso se vê até hoje. Então o Levir é um dos caras que na continuidade para ganhar a Copa do Brasil, importante, porque eu acho que a gente corria um risco desgramado de ficar mais 40 anos na fila por acomodação e soberba. Então, para ano que vem, parece, o Daniel ainda está se provando como presidente, como dirigente. Eu, como atleticano acostumado com o Calil Aziz, fico doido para ele dar uma toitada, para ele dar uma desabafada. Mas ele é muito inteligente, é muito esperto. Até agora as decisões do Daniel têm sido decisões, na minha opinião, acertadas. Então, acho que vamos para 2016 com uma tendência de um negócio muito difícil. 2012 na crista da onda. 2013 nem se fale. 2014 nem se fale. 2015... Putz, nós somos o time que melhor joga futebol no Brasil. Então, meu amigo, para 2016 temos boas perspectivas. Só lembrando aqui que 2016 é o primeiro ano que o Daniel Nepomuceno vai administrar como um planejamento dele, né? Que ele chegou meio que assim que olhando primeiro o que o Calil deixou, o que ele não deixou e tudo mais. Consertou não, ele administrou o restinho do Calil ali e agora é o primeiro ano que ele vai planejar de acordo com o que ele está pensando. Mas já ajudou muito. E sabe um golaço que eu acho que ele fez, Fael? Em dezembro, no início de dezembro, o Atlético já tinha definido quase todos os seus patrocinadores de camisa.
Início de dezembro. Isso é muito raro no próprio Atlético. Pode ser um legado do Calil, mas eu tenho certeza que o Daniel tem mérito nisso. Se você consegue definir os patrocínios de camisa, que é uma grana danada para você definir em dezembro, porque o Atlético estava definindo em maio o patrocínio do ano. É porque o Conselho também mudou a data das eleições, que eu achei muito Sim, importante. o exercício fiscal, né? Colocou em dezembro as eleições, porque a eleição com o cara já começando o ano, ele já perdia metade da temporada, da pré-temporada, então o planejamento ficava atrasado realmente. Sim. Eu acho também que agora mudou o presidente, mas o meio de campo continuou, a diretoria toda a mesma, então agora é só tocar um trabalho pra frente. E o que eu falei de 2016, do planejamento do Leandro Nepomuceno, é de uma pessoa muito importante dentro do clube, que ele fala justamente isso, que ele tá muito empolgado com o planejamento de 2016, porque o Daniel vem fazendo algo agora que é dele, com a mão dele. E ele é muito frio nessa parte, o Calil era mais torcedor. Sim. Era muito coração. Eu acho que a própria questão do marketing do Atlético, que é uma coisa que o atleticano sempre bateu muito nessa tecla, já começou a evoluir. A faixa em Confins, Central. já tem um cara, já tem um diretor de marketing. O Calil quando ele chegou, né? Que ele chegou, faca na caveira. Vamos organizar a casa. Você que tá jogando Facebook aqui, meu garoto, vai lá, tá jogando paciência, vai jogar em casa, você não é funcionário do Galo mais. E agora a gente precisava de um presidente mais maleável e tal. Então eu acho que a gente deu muita sorte do período certinho da transição Calil, Daniel Nepomuceno. Mas aí nós vamos saber qual que, no final das contas, dá um resultado, né? Porque o Calil veio, cortou tudo e foi campeão do que foi. Vamos dar aí mais... O Daniel tem mais 3 anos agora de mandato. Tomara que saia vitorioso como o Calil e prove que o marketing faz muito bem pro Atlético também, né? Verdade. A cabeça dele, pelo menos, assim, o pensamento do Daniel, inspira muita confiança. Também acho. Bom, Eduardo foi um dos primeiros nomes que a gente falou, Canto do Galo. Vamos fazer um lugarzinho que o torcedor se sentir em casa. Seu nome foi assim, pai bola na hora, porque eu te vejo muito igual a gente, cara. Porque esse aqui fotografa lá na beirada do campo, esse aqui tá fazendo jornalismo. Eu tô lá na Alterosa agora, mas a gente continua totalmente torcedor, assim, a gente continua totalmente apaixonado pelo Galo. E a gente te vê desse jeito também. A gente vê que você é realmente um cara apaixonado, um cara que se envolve com as pessoas, um cara que trata muito bem o próximo. Então acho que sua energia é muito boa para esse programa aqui, então por isso que a gente pensou logo em você. Representa a massa, né, cara? Foi um prazer, enorme ter você aqui. É uma pena que a gente não tem aqui 3 horas para sentar e assistir gols do passado e ficar falando de Atlético, que a gente gosta de falar de Galo, né? E antes de falar de mim, uma coisa legal é a licença poética que o Moura, que é 98, dá pra gente. Então, eu nunca fui censurado na 98. E olha que eu sou corneteiro pra caramba. Eu sou corneteiro de torcida pra caramba. Às vezes acho que a torcida tá muito quieta. E é gostoso você ter essa liberdade que a gente tem. Obrigado, parabéns pelo Camisa 12. Sou um parceiro do Camisa. Todo gol que você vê no Lá Dentro Madeira é parceria com o Camisa 12 e com o Atlético Mineiro Vídeos no YouTube. Então, muito obrigado pela parceria, pela confiança, obrigado pelo carinho. Alguns de vocês eu já convivo um pouco mais. Muito obrigado. Sucesso no Camisa 12, que é o site da massa. Tem um site que representa. Internet é um portal gigante, né? Mas um lugar que representa a torcida, com formação de rádio, de jogo, ficha técnica, estatística, o Sodico regaçando todo mundo. O Camisa 12 representa a massa. E eu fico muito feliz pelo convite e pela convivência. Obrigado. Lá dentro. Eu vou falar mais pelo meu lado pessoal aqui agora. Hoje eu fiquei mais quieto porque eu realmente... Assim, igual eu falei, eu sou apaixonado mesmo com rádio. Por mim não, né? Minha namorada tá lá fora. Por rádio. E essa semana... Lá dentro só dela. Caralho. Eu quero com vermelho. Eu até segurar pra não rir. Da puta. Tô apaixonado por rádio, totalmente apaixonado por rádio. Essa semana, então, eu fiquei, apaixonado mesmo com a 98 Live. Então, assim, eu fiquei mais quieto hoje, fiquei realmente só tentando fluir o máximo, assim, das histórias dele, porque com certeza eu vou usar daqui pra frente, né, nessa carreira de jornalismo. E pra gente, cara, eu que também sou da arquibancada, todo mundo aqui é de arquibancada, é uma honra pra gente ter um cara, saber que tem um cara que saiu do nosso lado lá e tá representando a gente pra milhões de pessoas aí no Brasil inteiro. Realmente foi uma honra, foi do caralho aqui, foi do caralho isso hoje aqui. Obrigado. É isso aí, grande Eduardo Madeira, que é um amigo pessoal, gosto muito, sou fã, apoio, vou apoiar sempre. Muito obrigado por estar dando essa moral pra gente aqui. A massa gosta muito do seu trabalho, pode ter certeza que esse vídeo aí vai
passar os 2.000 de visualizações, né? E vamos cobrar o Dudu, é o próximo, hein, Dudu? Você tá correndo Tá a enrolando gente, a gente pra pode caralho. vir aí. Tá parecendo negociação do Maluf, pô. Nossa, tá mais Dudu fácil tá falar com a fechado Dilma. hoje, Um dos meus Dudu. padrinhos do rádio, lá no site, lá na parte agradecimentos, depoimentos, agradecimentos, tem a minha história. Um pedaço do fato de eu estar aqui hoje, eu também devo ao Dudu Schectel, Dudu Galo Doido do Grafite. Em breve ele vai estar aqui. Acho que não é só você não, né? Tem gente tem aí... histórias que eu vou deixar pra contar quando ele vier aqui, mas eu acredito, assim, que se não fosse o Dudu, eu não teria traçado essa meta na minha vida de sentar no Autoral Esporte. Quando eu era criança, eu falava, eu vou ficar na bancada no lugar daquele cara ali. Você Então, falar isso com ele, ele vai rachar os livros. Pô, tá chamando que eu sou velho, pô. Mas ele é velho mesmo. Mas eu só tô lá hoje porque eu vi o Dudu lá, cara. Eu achava aquele posto de simpatia, que cara que exala simpatia realmente. Eu falava, eu quero representar o Galo igual aquele cara ali. Então eu considero ele o Bolivar, que é o cara mais, como eu falo... Fraternal abraço, né, Bolivar? Bolivar, grande Vai assistir Bolivar. gente lá na França lá. Então eu acho que os dois são meus professores. E essa turma do 98 eu gosto demais porque o Igor também, o Igor Assunção, ele me deu muita força desde a comunidade do Orkut, no meu blog, no Camisa Sabe 12. muito de Galo, desce o cacete também, não tem, né? Não tem censura, e desce o cacete, sabe muito de Atlético. Acompanha meu trabalho desde o Calcinhas do Gonzo, que aí é uma parte negra do meu É lá passado. dentro. Não tem como contar aqui. É lá dentro! Mas Igor, o Igor era um cara muito frequente na madrugada no meu blog sobre sensualidade, sobre garotas. É, exatamente. Multishow, meia-noite e meia, ela mata, hein, Gui? Então é isso, a gente se vê aqui no Canto do Galo, no próximo programa. Até lá então, valeu! Galo!